Fala galera, eu sou o professor Murilo e estou chegando aqui para mais uma aula de educação física. Fala galera! Na aula de hoje nós vamos fazer então a correção. Eu vou fazer correção em comentários das trilhas de vocês, tá? Hoje a gente vai pegar esse volume 2, a apostila de vocês, volume 2, a unidade 3, tá? Então lá no positivo 1 vocês vão ver que tem dois itens para a unidade 3, tá? Um falando sobre o desenvolvimento físico e capacidades físicas e o segundo falando sobre as lutas brasileiras. Então, na aula de hoje, a gente vai ver o setor sondagem desses dois itens e também o setor avaliação destes dois itens, beleza? Vamos lá? Primeira questão no setor sondagens desse item capacidade física e desenvolvimento, tá? Diz assim: reconhecer os limites e as possibilidades do corpo é fundamental para a realização de qualquer prática corporal. Assim, podemos dizer que compreender e sentir são dois verbos importantes nesse processo. Partindo dos seus conhecimentos sobre o tema, assinale as alternativas corretas. Então, vou ler uma por uma e vou fazer um comentário de cada, tá bom? 1. As ações de compreender e sentir dizem respeito à observação que cada um deve fazer das alterações provocadas pelas práticas corporais no organismo. Verdadeiro, galera. Então é verificar de acordo com a prática que eu faço qual a alteração que eu sinto no meu organismo. Número 2. Ao escolher uma prática corporal, deve-se sempre buscar superar suas limitações, mesmo que isso possa trazer desconforto constante, pois somente práticas desafiadoras são capazes de melhorar as nossas capacidades físicas. Não é verdadeiro, galera. Toda prática corporal que você faz, ela melhora alguma capacidade física, tá? Mesmo não chegando ao seu limite, mesmo não passando do seu limite, você melhora alguma capacidade física. Então, o importante é estar sempre ativo, não estar sempre em desconforto. O legal é fazer uma prática que seja prazerosa e confortável. 3. Uma vez observadas as alterações corporais, cada indivíduo pode avaliar seus limites e possibilidades, escolhendo práticas corporais que respeitem suas características. Perfeito! Você deve procurar práticas que respeitem seu biotipo, respeitem a sua intenção em fazer ou não uma prática. Item 4. Uma vez que as práticas corporais desenvolvidas na escola são, na maioria das vezes, realizadas de forma coletiva, o reconhecimento dos limites e possibilidades do outro é um objetivo importante. Verdadeiro, galera. Então, reconhecer a nossa prática corporal em relação ao grupo é muito importante. E na escola, a gente prioriza práticas coletivas, uma vez que o ambiente escolar é um ambiente propício à interação social também, beleza? E a número 5, mesmo nas práticas coletivas desenvolvidas na escola, cada um deve observar somente as alterações em seu próprio organismo, buscando superar limites e desenvolvendo as práticas sempre com companheiros com capacidades iguais. Falso, galera. O importante na escola é saber como o meu corpo se desenvolve e entender o do outro também, como o do outro se desenvolve naquela determinada prática. Então, saber o limite de cada um, saber como que é a capacidade de cada indivíduo também, além da minha, dentro daquela prática. Então, não é verdadeira essa, é falsa. Sendo assim, a gente tem como verdadeiras as afirmações 1, 3 e 4, que é a alternativa B da questão de vocês. Beleza.
Teve dificuldade, galera? Tem o setor reforço ali que traz o conteúdo de uma outra maneira. Depois tem o setor conteúdo, que é a apostila de vocês, tá? Pode usar isso como base. Até na hora de responder a avaliação, usem ela como base, beleza? E na sequência, então, nós vamos agora para o setor avaliação. Vamos lá. São 7 perguntas e a primeira diz assim: os conceitos de desenvolvimento e crescimento são, muitas vezes, tratados como sinônimos, porém, cada um deles possui significados diferentes. Leia as afirmações abaixo e assinale V para verdadeiro e F para as afirmativas falsas. Vamos dar uma olhada uma por uma e comentar também, hein? A primeira, crescimento corresponde ao processo que gera alterações no tamanho do corpo ou de partes específicas. Perfeito, verdadeiro. O crescimento, então, é um aumento de dimensões do corpo ou de alguma parte do corpo. Segunda, ou B, o crescimento está relacionado ao tempo, ou seja, à contagem realizada desde o nascimento até a idade adulta. Exatamente, verdadeiro, tá? Então, ele tem uma relação, o crescimento tem uma relação direta com a cronologia, com o envelhecer. C. Desenvolvimento corresponde ao processo que gera alterações no tamanho do corpo ou de partes específicas. Falso, isso é crescimento. A gente já falou na alternativa A. Isso é o crescimento. Letra D. O desenvolvimento é a modificação de órgãos e sistemas, trazendo melhorias em sua composição ou função. Verdadeiro. Então você se submete a uma prática e desenvolve seu corpo. Você termina essa prática melhor do que antes de iniciar. E pode ser de vários sistemas. Sistema cardiorrespiratório, por exemplo, fazer uma caminhada melhora, ou qualquer outro sistema corporal. O sistema é um conjunto de órgãos, tá bom? E a letra E diz assim: somente o crescimento tem relação com as experiências vividas ao longo da vida e por fatores sociais, como o acesso às diversas práticas corporais. O crescimento realmente tem muito a ver com isso, mas não é somente ele, não. O desenvolvimento também tem uma relação direta com as nossas experiências, nossas práticas, nossos fatores socioeconômicos. Então, uma boa alimentação, a gente comentou muito sobre isso, beleza? Pergunta número 2 diz assim: as medidas antropométricas são avaliadas por meio de diversos testes. Com o auxílio delas, é possível acompanhar o crescimento e o desenvolvimento de uma pessoa. A partir de seus estudos, relacione cada medida antropométrica à sua definição. Então, eu vou falar aqui a medida, tá? Tá ali nas alternativas A, B, C, D, E e F. E já falo qual que é o setor correspondente a cada uma delas, beleza? Então, a letra A diz assim: idade. Idade é o tempo em anos e meses desde o nascimento. Então, desde quando você nasceu até hoje, qual que é a tua idade? Letra B. B é massa corporal. Então, a definição é normalmente chamada de peso corporal, tá bom? É a força que teu peso faz na Terra com a lei da gravidade. Letra C. Envergadura. Envergadura é a distância máxima entre os dois braços, entre as pontas dos dedos. Então, você vai esticar o braço para um lado e o outro para o outro e vai medir essa distância máxima, tá bom? De uma ponta de um dedo até a outra ponta do dedo, eles bem esticados. Isso é envergadura. Letra D. Comprimento de membros inferiores. Comprimento de membros inferiores é a medida das pernas, tá bom? Que vai da planta dos pés, ou seja, da sola do pé, até a articulação da cabeça do fêmur, que é o quadril aqui, ó, tá bom? É a altura do quadril, essa região. Mede lateralmente da sola, o joelho bem esticado, a perna e a coxa até o final da coxa, que é na articulação do quadril. Beleza? Letra E. Altura. A altura é a distância entre o vértice da planta do pé até a parte de cima da cabeça. Eu medi no início do ano de vocês. Lembra que eu pedi para vocês encostarem na parede, joelho esticado? Enche o peito de ar e eu media com o material aqui em cima da cabeça. Então, mede da cabeça até a sola do pé. E a letra F é a altura total. A altura total é a altura medida desde a planta do pé
até o ponto máximo alcançado pela mão direita, com o braço estendido acima da cabeça. Então, essa altura seria de pé com o braço direito estendido, tá? O mais alto que chegar, só abaixar para ver, aonde chegar lá a ponta dos dedos é onde se mede. É a capacidade do teu corpo de, com o braço elevado, tocar uma superfície mais alta. Por isso chama-se de altura total. É a maior distância que o teu corpo consegue chegar. Muito bem, galera, já estamos na questão número 3, hein? Vamos lá. Sobre as medidas antropométricas e as maneiras para obtenção dos dados, assinale a alternativa incorreta. Muito cuidado, muita calma na leitura. Alternativa incorreta. Então, só tem uma errada. Vamos ver lá? Letra A. As medidas de uma pessoa são sempre comparadas com tabelas, cujos dados representam uma condição ideal. Verdadeiro, galera. Então, sempre tem uma comparação com os dados com a questão considerada, entre aspas, ideal, tá? Por que entre aspas? Porque o importante é você ver melhor você com você mesmo. Não se comparar com os dados de outra pessoa, mas existe uma tabela de comparação, entre aspas, ideal. Entre aspas, falei entre aspas. Letra B. Em função das condições sociais e das experiências vividas, nem todas as pessoas atingirão os números considerados ideais. Verdadeiro também, nem todo mundo, praticamente ninguém vai atingir o considerado ideal em todos os testes. E não tem problema nenhum, tá? O que precisa ver é, bom, eu fiquei abaixo do ideal nesse determinado teste, eu sei que eu tenho que melhorar. Então, eu vou me submeter a uma sequência de exercícios, de práticas corporais, e daqui a um período eu vou fazer de novo esse teste. Eu tenho que estar mais próximo desse, entre aspas, ideal, tá bom? É isso que importa. Letra C. Pessoas que não apresentam medidas iguais aos padrões pré-estabelecidos sempre demonstram alguma doença ou incapacidade. Falso, galera. Não quer dizer que você tenha doença ou tenha alguma incapacidade por não alcançar um padrão considerado ideal. É alguma situação em você que você deixou ficar diferente, ou ficou muito tempo sem fazer alguma prática corporal, ou não se preparou para aquela condição, tá? Então, é só isso. O importante é ver melhora nessa situação. Bom, vi que está abaixo do ideal. Eu vou me fazer uma prática aí, chegar mais próximo do ideal, ou chegar ao ideal. Letra D. A predisposição genética e as experiências de cada indivíduo devem ser respeitadas e valorizadas. Verdadeiro. Então, a predisposição genética, a capacidade de acordo com o meu biotipo, com a minha genética, de chegar deve ser respeitada e valorizada, assim como a experiência que eu trago. Se eu vou falar sobre força, um atleta de luta provavelmente vai ser bem forte, vou aproveitar isso, né? Uma pessoa que pratica uma modalidade que faz força, vou aproveitar essa capacidade e valorizar ela, beleza? E letra E, as tabelas utilizadas para as avaliações antropométricas são importantes, mas deve-se levar em consideração o país, a região e as condições sociais de cada sujeito avaliado. Perfeito! Então, vários fatores de clima, por exemplo, alteram algumas capacidades físicas, fatores socioeconômicos, acesso a boa alimentação, a possibilidades de práticas corporais mesmo. Então, tudo isso deve ser levado em consideração, verdadeiro. Vamos à quarta pergunta, galera. Diz assim: o IMC é uma fórmula muito utilizada para a verificação da condição física de uma pessoa, indicando situações de sobrepeso, de obesidade, de baixo peso ou desnutrição. O tema do peso corporal está muito debatido atualmente e, apesar disto, ainda gera muitos problemas relacionados ao bullying. Com base em seus estudos e em seus conhecimentos sobre o tema, assinale as alternativas corretas. Vamos ver cada uma delas e daí eu vou fazer o comentário de cada alternativa. Número 1. O bullying nas escolas ocorre somente com as pessoas que são consideradas gordas. Falso, galera. Ocorre com qualquer tipo de diferença. Na verdade, o ser humano acaba não sabendo lidar com a diferença do outro e acaba cometendo atos como esse triste ato do bullying. Tá? Então, mas não é só com gordos. O gordo talvez seja o maior alvo dos bullying, né? Mas
Outras questões também são levantadas por essa tristeza que é o bullying. Número 2. O bullying nas escolas ocorre tanto com pessoas que são consideradas gordas, como com aquelas consideradas magras demais. Verdadeiro. E também com qualquer outra diferença, como eu já falei na alternativa anterior, com qualquer outra diferença, tudo aquilo que a gente vê de diferente, a gente acaba. A gente não, né? Os bobos, né? Acabam querendo cometer atos como bullying. Número 4. O bullying é caracterizado por agressões verbais ou físicas repetitivas. Estudantes que sofrem essa violência podem ser levados a abandonar os estudos. Verdadeiro, galera. O bullying parece brincadeira, mas não é, tá? Ele é muito sério. Pode afastar o indivíduo da escola, pode fazer com que o indivíduo se sinta mal, se deprima e vários outros fatores. Então, por isso, não se deve realizar esse tipo de atividade. Mas a alternativa é verdadeira. Item número 8. As aulas de educação física costumam ser um espaço onde o bullying se manifesta. Portanto, esta questão deve ser sempre debatida na escola. Verdadeiro, galera. A gente não deve mitificar o bullying, falar como algo que não deve ser comentado, e pelo contrário, a gente deve estar aqui disposto a falar sobre isso, porque isso acontece, a gente evidencia. Eu tento fazer o melhor para não deixar que isso aconteça. Então, sempre que alguém faz um ato desse, eu tento coibir, tá bom? E explicar para quem fez o porquê que não se deve realizar. Espero que cada um de vocês crie consciência do que faz, para que não faça um ato desse, tá bom? E que valorize cada um na sua individualidade. E número 16, alunos que sofrem bullying sempre desenvolvem problemas de relacionamento e nunca extravasam as frustrações através da violência. É falso, galera, tá? Normalmente as pessoas sentem problemas de relacionamento, mas normalmente elas extravasam através da violência. Então, quando a gente vê atos muito grandiosos, né? Lá nos Estados Unidos, principalmente, acontece muito atos tristes de situações na escola, a pessoa se manifesta através da violência. Normalmente ela vai guardando, guardando, guardando até a hora que não cabe mais. É que nem um jarro d'água, a hora que não cabe mais água, ele extravasa, ele vaza. E quando a pessoa extravasa uma questão dessa, que ela vem guardando há muito tempo, normalmente não é pequeno extravasar, é uma cachoeira, né? Então, por isso também não se deve cometer esse tipo de ato, beleza? Essa questão é uma questão que a gente chama de somatória, por isso os números vão de 1, 2, 4, 8 e 16. E se continuar, seria 32, 64 e assim por diante, sempre multiplicando. Você vai somar as alternativas que você marcou como verdadeira. Então, as que a gente marcou foram 2, 4 e 8, somando todas elas dá 14. Então, a gente vai colocar lá embaixo no quadrinho, que tem um quadrinho à direita, o número 14, que é o somatório dessas alternativas. Beleza? Questão número 5, galera. Vamos lá. Leia o conceito abaixo e preencha com a resposta correta. Então, tem um espaço ali, a lacuna, e depois diz assim: é a atividade que resulta em gasto energético acima dos níveis de repouso, ou seja, todo movimento corporal que fazemos quando não estamos em repouso, como caminhadas e atividades de lazer. Qualquer atividade se realize, né? Então, o nome disso é atividade física, beleza? Cuidado, galera, o sistema está preparado para aceitar apenas a resposta certa. Então é só atividade física, são duas palavras. Tem gente que colocou a atividade física ou qualquer outra palavra junto, não vai dar. É só duas palavras e é atividade física, beleza? Próxima pergunta, pergunta de número 6. Vamos ver ela lá, galera. Diz assim: os componentes da aptidão física podem ser chamados de capacidades físicas, que nada mais são do que as propriedades do organismo que podem ser treinadas e se relacionarem com a natureza, ou seja, habilidades que podem ser aprimoradas ao serem utilizadas na realização de tarefas cotidianas. Relacione corretamente cada capacidade física com sua descrição correta. Então, vou fazer assim como nós fizemos na questão que já veio anteriormente aí, tá? Onde eu vou falar a alternativa e já vou falar qual é a definição ideal para ela, beleza? Alternativa A, força muscular.
É a capacidade que o músculo ou grupo muscular tem de suportar uma carga por determinado tempo. Então, isso é a força muscular. Alternativa B, flexibilidade. É a amplitude máxima do movimento articular, ou seja, quanto é possível estender uma musculatura. O músculo passa por uma articulação. A articulação é a junção de dois ossos e um músculo passa por entre isso. Então a gente estica esse músculo, aumentando a distância dessa articulação, tá? Pela capacidade elástica do músculo, é onde vai dar o limite dessa articulação. Se não houvesse isso, a articulação ia dar uma volta e mais uma volta infinitamente, tá bom? E isso faz a maior mentira que a gente vê, que são aqueles jogos, desenhos, filmes, que o esqueleto se move. O esqueleto não se move, ele precisa do músculo para mover essa articulação. Então, quando vocês verem num joguinho, num filme, num desenho, um esqueleto se movendo, não existe como, tá? É mentira, não tem como se mexer sem o músculo, galera. Letra C, agilidade. Agilidade é a capacidade física que permite, durante um deslocamento, mudar a direção do corpo no menor tempo possível, ou uma parte do corpo, tá? Então, a gente se deslocar numa linha, depois, a um determinado momento, mudar, ir para um outro lado. Isso é agilidade, ou um corpo ou uma parte do corpo. E letra D, resistência. Resistência é a qualidade física que permite realizar um movimento com a mesma eficiência no maior tempo possível. Então, por exemplo, resistir a dobrar o cotovelo, flexionar o cotovelo. Quanto mais vezes eu conseguir, mais resistente eu sou. Quanto tempo eu resisto fazendo aquela mesma atividade? Vamos para a sétima e última questão dessa primeira parte, tá, da avaliação capacidades físicas e desenvolvimento, e ela diz assim: sobre as capacidades físicas e sua relação com as práticas corporais, assinale as alternativas corretas. Vamos ver uma por uma e comentar. Letra A. Uma experiência rica e positiva com as práticas corporais durante a infância e adolescência contribui de forma importante para a aquisição de hábitos saudáveis na vida adulta. Verdadeiro, galera. Isso aí, marca essa alternativa. Como a questão pediu as alternativas, então vamos dar uma olhada que deve ter mais do que uma, tá? Mas essa alternativa é verdadeira, porque quanto mais atividades você se submete nessa fase que teu corpo está se desenvolvendo, que teu pensamento vai se desenvolvendo, teu raciocínio vai se desenvolvendo, maior a possibilidade de você levar uma dessas práticas para a vida adulta. Por isso a gente tenta variar tantos conteúdos, né? Girar por tantos conteúdos para que vocês tenham possibilidade de experimentar várias coisas e, gostando de alguma, escolher ela e levar como rotina para ter uma prática na sua vida adulta. Letra B diz assim: mesmo que não sejam exigidas, as capacidades físicas se desenvolverão em todas as pessoas, independentemente dos seus hábitos e práticas. Falso, galera. Ela tem uma relação direta com o que a pessoa, o indivíduo faz. Então tem relação direta com onde ele vive, o clima, onde ele vive na questão social, cultural e principalmente com as práticas que ele realiza. Você não vai aprender a lançar um objeto se você não experimentar. Só assistindo alguém fazer uma atividade, você não vai aprender a fazer aquela atividade. Mas se você experimentar, com certeza você vai melhorar naquela atividade. Letra C. Práticas esportivas como o futebol e o basquetebol desenvolvem a agilidade e a resistência. Vamos pensar aqui então no futebol. Desenvolve agilidade? Eu tenho que mudar de direção no esporte? Tenho. Toda hora eu tô correndo para lá, meu time perdeu a bola, volta, corre para cá. Ah, eu chutei, a bola bateu no pé de outra pessoa e mudou a direção, tem que correr para lá atrás da bola. Vai, então vai desenvolver agilidade. E o basquete? A mesma coisa. Joguei a bola para acertar na cesta, errei, bateu no aro e foi para o outro lado. Muda de direção correndo atrás da bola, tá? Ah, o atleta que eu estou marcando mudou de direção e eu tenho que ir atrás dele para roubar a bola dele. Muda de direção, então desenvolve agilidade. E a resistência? É importante no futebol dar um chute com a maior força do mundo? Não, é importante dar vários. Toda vez que a bola vier no teu pé e você tiver que chutar para o gol, quanto mais forte você chutar, mais difícil para o goleiro defender. Então, ter a resistência. E no basquete? É importante arremessar uma bola só uma vez só na cesta? Não, quanto mais vezes, mais pontos minha equipe faz. Então, verdadeiro. Tanto desenvolve a agilidade quanto desenvolve a resistência. Letra D. Atividades de ginástica ajudam no desenvolvimento da força e da flexibilidade.
verdadeiro, galera. Então, vai desenvolver muito a força. Por exemplo, você equilibrar o corpo inteiro sobre os braços, plantar a bananeira, né? Ou a parada de mão, como é o nome técnico. Ou fazer um salto muito alto. Você precisa de muita força, então vai desenvolver bem isso. E a outra capacidade é a flexibilidade. Com certeza, a gente viu durante a prática da ginástica rítmica, principalmente, como é bonito ver um movimento com uma amplitude grande da articulação, né? Então, fazer um movimento com bastante flexibilidade deixa ele mais belo. Então, praticar a ginástica desenvolve muito força de flexibilidade e muitas outras capacidades. É uma ótima prática corporal. E a alternativa E, as atividades realizadas nas aulas de educação física já são suficientes para o estímulo à adoção de hábitos saudáveis fora da escola. Falso, galera. Infelizmente, a gente vê até alguns profissionais falando que usam a educação física porque o indivíduo não tem acesso à saúde, a práticas corporais fora, e isso vai trazer. Nem vai, porque segundo a Organização Mundial da Saúde, agora tão falada, mas há muito tempo a gente estuda sobre isso, ela sugere que você tenha pelo menos 3 dias de práticas durante uma semana, de sessões de pelo menos 30 minutos, tá? Então, assim, a gente só tem 2 aulas de educação física, como que vai entrar em 3 práticas na semana só na aula não é o suficiente. O mais importante aqui da aula de educação física é que vocês adquiram conhecimento, vivenciem práticas diferentes, escolham uma delas que vocês gostem para tornar isso uma prática para o seu dia a dia, para o seu cotidiano, para o seu contexto. De acordo com o quê? De acordo com a tua escolha, o teu desejo, a tua intenção, tá? Gostou de alguma coisa? Procura um espaço para praticar, vivencia o mais disso possível. Hoje a gente tem, ainda mais com esse afastamento social, inúmeras possibilidades em casa de fazer práticas diferentes. Ó, essa semana aqui em casa eu já fiz pilates, já fiz aula de zumba, já fiz treinamento de força, já fiz treinamento funcional. Tudo por quê? Porque eu estou variando muito as minhas práticas. Espero que vocês estejam escolhendo os que vocês gostem e estejam fazendo também, especialmente agora. Muito bem, galera! Terminamos então o primeiro item dessa unidade 3, volume 2. Agora vamos para o segundo item, ainda dessa unidade 3 e volume 2. É o último dessa aula de hoje, tá? É o último item, tem bastante perguntas ainda, calma. Mas a gente finaliza por aqui para não ficar tão longo esse vídeo, tá bom? Bom, vamos lá. A unidade 3 é sobre lutas brasileiras. A gente vai ali no setor sondagem, tá bom? Que é a primeira questão. A gente tem uma questão de sondagem, depois vamos para o mesmo caminho que a gente fez no item anterior, tá bom? Reforço, conteúdos e passamos para a avaliação. Maravilha? Vamos dar uma olhada na pergunta então. A capoeira é uma luta brasileira muito popular. Retome seus conhecimentos sobre essa manifestação da cultura corporal e assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Vamos ver uma por uma e comentá-las. Alternativa A, galera, diz assim: a capoeira foi criada como meio de defesa e como instrumento da manutenção da cultura africana trazida para o Brasil durante o período escravocrata. Verdadeiro. Então a capoeira foi criada nesse período escravocrata, triste período, mas que tem esse lado bom, né, de ter criado essa prática corporal e realmente traz é um instrumento da manutenção dessa cultura, que é uma cultura muito importante, especialmente no nosso país. Não é à toa que foi tombado como patrimônio cultural da humanidade. Alternativa B. Com o fim da escravidão, a capoeira passou por um processo de esportivização, o que fez dela uma luta muito praticada por interessados de diversas classes sociais. Falso, galera, tá? Ela realmente esportivizou em alguns fatores, outros manteve-se a cultura, mas ela não é muito procurada em diversas classes sociais. É mais especificamente um grupo, né, que remete à sua cultura, que são principalmente dos negros, tá? Então, que é quem mais procura essa prática. Não quer dizer que uma pessoa de pele branca ou outro tipo de pessoa não possa fazer a prática. Qualquer um pode fazer a prática, mas não são todos que vão se interessar por essa prática, tá bom? Alternativa C. Atabaque, pandeiro e berimbau são instrumentos que fazem parte da musicalidade da capoeira. Verdadeiro. Importante falar aqui que essa musicalidade também foi criada para disfarçar a prática do treinamento da luta, tá? Então acabaram criando através dessa disfarce até instrumentos que hoje são usados em outros estilos, em estilos musicais. Samba, samba rock, pagode, entre outros tantos aí, são usados vários instrumentos que foram criados nesse período. Letra D.
Mestre Bimba, na década de 1930, fez parte do processo de descriminalização da capoeira, desenvolvendo um método de ensino que levou a prática para as academias. Verdadeiro, galera, é importante. A gente falou um pouco sobre o Mestre Bimba, teve o processo de marginalização da capoeira ao fim do regime escravocrata, e onde os negros ficaram sem saber o que fazer, praticavam na rua, depois tiveram que levar para um outro ambiente para não perder essa cultura. E o Mestre Bimba foi um dos maiores responsáveis em levar ela para um ambiente formal de ensino, as academias, as escolas, tá? Então eles adotaram essa cultura e graças principalmente ao Mestre Bimba, ela não foi encerrada ali. O que era a intenção dos mandantes aí das leis, né, na época, queriam acabar com essa cultura, tá? Mas graças ao Bimba e graças a outras situações, o povo foi mais forte e conseguiu manter viva essa cultura. E a alternativa E, atualmente, depois do processo de esportivização da capoeira, o estilo regional é o único praticado pelos diversos grupos em todo o país. Falso, galera. Há diversos estilos, tá? Então a gente falou de algum deles. Tem, por exemplo, a capoeira como luta, a capoeira como dança, a capoeira como apresentação, e daí tem a capoeira regional, tem a capoeira tradicional, tem várias possibilidades, galera, tá? A capoeira ela é muito ampla, apesar de todos serem capoeira, ela tem várias opções dentro dessa prática. Muito bem, galera. Então, fizemos a questão da sondagem, depois a gente passa pelo setor reforço e conteúdo. Temos lá o conteúdo digital, tá no reforço e o conteúdo da apostila no item conteúdos. Quem tiver com a apostila física também em mãos, usa por lá. E chegamos à tão querida e esperada avaliação. Aqui temos 4 perguntas, vamos à primeira delas. Algumas lutas e jogos podem apresentar elementos da cultura dos povos indígenas que os criaram. Com base em suas vivências e estudos, selecione as alternativas dos nomes de lutas e jogos que apresentam origem indígena. Já vamos ver um por um aqui. Primeiro, cabo de força. É o cabo de guerra, tem relação direta com a cultura indígena. Professor, mas eu já vi outros povos praticarem, eu já pratiquei, não sou índio. Mas muitos adotaram essa prática corporal. A gente faz muito essa prática na escola como atividade lúdica e jogo de oposição. Perfeito, verdadeiro. B, cabo de força. Opa, todas as alternativas aqui tomam como um cabo de força, galera. Não sei para vocês, tá? Mas poderiam ter outras opções aqui, tá bom? A gente tem o Ruka-Ruka, tem outras atividades que poderiam ser. Aqui estão todos como cabo de força. Sinto muito, desculpem. A segunda questão diz assim: existem muitas brincadeiras, jogos e lutas que são de origem indígena. Leia atentamente a descrição a seguir e, com base em suas vivências, assinale a alternativa que indica o nome dessa luta e jogo, ou jogo, perdão. Os adversários entram no círculo e, com a ajuda de um instrumento próprio, começam a empurrar uns aos outros para sair do espaço demarcado no chão. Quem tiver mais força leva o adversário até o seu grupo e retira outro representante para desafiá-lo. Então, vamos ver as alternativas. A, cabo de força. Não, cabo de força você não tira um material do chão. Você puxa uma corda para um lado e o outro grupo puxa para o outro. Não tem nada a ver com isso. B, forquilha de pau. Perfeito, é o forquilha de pau. Você usa um material indicado no chão, não pode tirar aquele material do chão, nem cair no chão. Quando você vencer, você escolhe um outro adversário para fazer a prática, tá? Na tribo indígena é muito forte esse tipo de jogo, tá? Tipo de luta. É uma forma de luta, porque é um adversário contra o outro. Ruka-Ruka. Ruka-Ruka é bem parecido, mas não tem um material, tá? Não tem nenhum material que você coloca no solo. Você só tenta derrubar o adversário dentro de um círculo. Então, não tem muito a ver. E a letra D é o arucaca. O arucaca é uma atividade bem legal, que é na época da colheita do pequi, tá? Onde eles usam um material desse, fazem vários ninhos, e o arucaca é uma lagarta que come uma determinada folhagem. Bom, eles imitam essa lagarta fazendo um índio atrás do outro, uma fila, e os homens ficam nessa fila. E as mulheres vêm de índio em índio fazendo cócegas para ele rir. Quando ele ri, ele não aguenta mais, ele se solta dessa lagarta e vai formar um outro ninho no lagarto. E assim vai indo, tá? Até que todos riem e se soltam da lagarta. Muito engraçado.
Bom, a terceira questão desse setor diz assim, então: assim como as demais lutas criadas no Ocidente e no Oriente, as lutas indígenas expressam a cultura de variadas etnias. Sobre as características das lutas indígenas e sua relação com a cultura, assinale as alternativas corretas. Então, vamos lá. Letra A. As lutas indígenas são, atualmente, uma maneira de manutenção dos rituais e da cultura dos diferentes povos. Verdadeiro. Lembrando que a pergunta perguntou aqui as alternativas corretas, então deve ter mais de uma. Então, hoje em dia, as lutas é uma das maiores formas da representação da cultura desse povo. Letra B. Existem diferentes maneiras de disputa nas lutas e jogos indígenas. Os confrontos podem ser realizados individualmente ou em grupos. Verdadeiro, tem várias formas. Existe sim lutas em grupo, tá? Então, para quem achava que não existe, é sempre um contra um, não. Tem formas de luta em grupo. Indígena é uma delas, tem outras também. Letra C. As lutas indígenas passaram por um intenso processo de esportivização, fruto do contato com a sociedade à sua volta. Esse processo fica evidente na realização dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Tá? É falso, galera. Não teve um intenso processo de esportivização, mas sim tem um processo de representação da cultura. Então, eles tentam manter o mais tradicional possível. E nos Jogos Indígenas, como que eles fazem, então? Porque, né? Primeiro, é para interagir os diferentes tribos. E segundo, eles usam esportes tradicionais da nossa cultura. Por exemplo, nos jogos da cultura indígena tem o futebol. Tem o futebol exatamente igual é jogado pela nossa sociedade. Então, esses tornam-se mais esportivos. A letra D diz assim: o Ruca-Ruca faz parte de um ritual tradicional de diversas etnias do Xingu e tem um praticante dessa luta é considerado uma honra para a família. Verdadeiro, tá? Ali onde está escrito tem um praticante, deveria ser ter um praticante, tá? Então, realmente é um orgulho para a família ter um praticante na família que seja do Ruca-Ruca. A gente até falou sobre a importância da luta na questão familiar, né? O exemplo daquela família dentro da tribo e dentro da sociedade em geral. E letra E, assim como ocorreu com a capoeira, as lutas indígenas se afastaram das suas origens, tornando-se apenas uma maneira de encenar durante as festas. Falso, galera, tá? Não se afastaram das suas origens e não é apenas uma maneira de encenar durante as festas. Há lutas como encenação durante as festas, sim, mas não é a única maneira. Tem várias maneiras competitivas e é por isso que a gente falou na alternativa passada que é um orgulho e por isso que mantém a cultura viva. Muito bem, galera. Chegando ao fim, a gente vai ter ali, então, na última questão, um texto e depois vai dizer, a partir das informações contidas no texto e de seus conhecimentos sobre o tema, assinar as alternativas corretas. Vamos ver lá. Então é importante que vocês leiam o texto, tá? Vai trazer um pouco do relato de como que está a cultura indígena hoje em dia, como que ela teve que fazer o seu processo de globalização, teve que se aderir a outros meios para manter-se viva. Então ela vai falar um pouco sobre isso, tá bom? E depois a gente tem aqui as alternativas. Número 1. O texto demonstra que a população indígena que vai para as cidades não enfrenta dificuldades devido ao choque de cultura, mas por conta da precariedade das condições que se encontram as grandes cidades. É verdadeiro o fato de que as grandes cidades encontram-se no estado de precariedade, mas a grande dificuldade de quem vem de outra cultura é adotar essa cultura e compreender essa cultura e ser compreendido por essa outra cultura. Quando vem um estrangeiro para cá, é a mesma coisa, então é falsa essa alternativa. Item 2. Grande parte do preconceito que ainda existe em relação à população indígena é fruto do passado. No período de colonização do Brasil, propagou-se a ideia de que os povos indígenas não gostavam de trabalhar e que eles deviam morar somente nas florestas. Verdadeiro, galera. Criou-se esse preconceito, essa triste informação, né? E até hoje, em alguns casos, a gente tem essa crença, os índios só ficam lá deitados nas suas tocas. Não é verdade. Tem um monte de atividades que eles fazem e provavelmente a gente nem conseguiria fazer tanta atividade quanto eles. O item 4. Somente os povos indígenas que vivem em reservas, como as do Xingu,
tem o direito assegurado de manutenção da sua cultura e formas de vida. Falso, tá? Tem uma lei que rege que todo povo indígena deve ter o direito à manutenção da sua cultura. Tem alguns lugares que são reservas indígenas, é lógico, mas em qualquer lugar o índio tem direito a exercer sua cultura, sim. Item 8. O aumento da procura pelos artesanatos indígenas no mês de abril deve-se à comemoração do Dia do Índio, no dia 19. Porém, apesar de a data existir no calendário, isso não garante os direitos dos povos indígenas, por exemplo, a possibilidade de manter suas famílias nas áreas tradicionais. Verdadeiro, infelizmente verdadeiro. Então, o preconceito ainda está em todos os aspectos, está enraizado até na própria legislação. E número 16, o estudo da cultura indígena por meio das práticas corporais, por exemplo, é uma maneira de superar preconceitos e estereótipos, pois o desconhecimento pode levar a atitudes intolerantes. Verdadeiro, galera. A ignorância é o pior mal do ser humano. Você não ter conhecimento de um determinado assunto te faz criar conclusões sem fundamentação. Então, por isso é importante conhecer para compreender e assim poder adotar o que você quer desse povo ou não, mas pelo menos entender o porquê que eles fazem cada situação. Beleza? Então, como é questão de somatória, já expliquei anteriormente como funciona, a gente soma lá 16 mais 8 mais 2, então dá um total de 26, que é o número que deve ser marcado lá embaixo. Beleza? Galera, eu sei que esse vídeo ficou um pouco grande, finalizamos por aqui então a nossa correção e comentários, tá? Espero que tenham gostado, espero que tenham visto, relembrado alguns conteúdos que se tiveram dificuldade, que tenha ajudado vocês e estou à disposição. Positivo 1, meu e-mail, meu WhatsApp, todos têm. Fiquem com Deus, um abraço e até breve. Isso aí, galera. Nós vamos ficando por aqui então. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa anotado, deixa marcado, a gente tira essa dúvida na próxima aula ou envia uma mensagem para mim que assim que possível